Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição você vai ver. Produção de cebola em Santa Catarina atinge 551 mil toneladas e é a maior dos últimos 6 anos. Gripe aviária, aumento de casos da doença na América do Sul, acende alerta. Deputado propõe mudança na classificação das folhas de fumo. Presidente Getúlio prepara seminário de bovinicultura de leite. Aumento da temperatura pode afetar a produção de feijão e arroz. Você vai ver que foi lançada uma nova rota turística em Trombudo Central, chamada de Cultivando as Tradições. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale, também pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, o nosso portal rbatv.com.br e também pelo nosso aplicativo. E estão abertas as inscrições para jovens interessadas em participar do concurso que vai escolher a rainha e as princesas da Agrovale. O concurso será na noite do dia 15 de abril, no Centro de Eventos Hermann Purhagen, e a Adriele Nardelli foi saber mais. Para a gente trazer mais detalhes, então, das inscrições para esse concurso, estou ao lado da Adriana Ramos, que é secretária de Agricultura, e vai explicar para a gente como é que funciona tudo isso, né, Adriana? Vamos começar falando como que as meninas interessadas, né, podem fazer a inscrição. Então, as inscrições são feitas através do e-mail, né, agrovale@riodosul.sc.gov.br, ou pessoalmente, ou através de correios, né, tem lá no site, você vai baixar a ficha de inscrição, que passa todas as informações, né, foto também, que a gente precisa ter, né, e as inscrições acontecem agora do dia 3 de março, né, até o dia 25 de março. A candidata ela precisa completar 18 anos até o dia 30 de abril. Isso muda um pouquinho do edital do ano passado, que nós tínhamos a regra de já ter 18 anos completo. Então, a gente está aqui abrindo uma exceção para completar 18 anos até o dia 30 de abril. Não precisa necessariamente, como aí a gente já teve no Miss Brasil, Miss Universo, tirando o ser solteira, né? Ela pode ser casada, não tem problema, pode já ter filhos também, não temos nenhuma discriminação em relação a isso. A única coisa é que tem que ter o comprometimento, né? Porque são vários compromissos, e não pode estar gestando e nem gestar durante o reinado. Então, essas são as únicas exigências. E, no mínimo, 1,60 m, que é o que a gente já vem trabalhando. Na verdade, a gente já veio diminuindo um pouquinho a altura. Vamos ver como é que fica para o ano que vem, né? Acho que está aberto aí para todo mundo. O importante é a gente ter representantes do Alto Vale inteiro e que as meninas realmente se inscrevam, porque é um momento bacana. Eu acompanho sempre desde o início, lá, desde a preparação delas para o palco, para o desfile. Então, assim, é bem bacana. É uma experiência, com certeza, que engrandece muito. E aí a gente tem a questão de ser uma representante por município da AMAV, né? Como é que funciona isso? Isso. Então, as inscrições elas ficam abertas agora nesse primeiro período para quem se sentir à vontade para se inscrever. Se nós tivermos mais de uma candidata por município, haverá uma pré-seletiva que é feita antes da Agrovale. Nessa pré-seletiva, a gente seleciona o ano passado, por exemplo, nós tivemos 5 candidatas de Rio do Sul, daí selecionamos uma, com os mesmos critérios que é utilizado também para a escolha da realeza, né? Lontras também nós tivemos 3, já teve anos que Trombudo Central teve mais de uma. Então, é isso. O importante é você se sentir à vontade para se inscrever, não vir se preocupando, mas será que alguém já se inscreveu, né? Tudo é uma questão de confiança. Se você confia que você pode estar lá, pode estar representando o seu município, pode estar representando todo o Alto Vale do Itajaí, se inscreva, porque a oportunidade vai ser dada para todas. Certo. E aí, quem conquistar essa coroa, quem se tornar a rainha da Agrovale desse ano, vai tomar o lugar da Aline Martendal, que está aqui, que é lá de Vidal Ramos e que é a atual rainha, né? Vai contar um pouco para a gente sobre como é que é essa experiência, Aline, como é que é ser rainha, ser da realeza da Agrovale? Olha, foi uma experiência única, porque além de você estar falando
para um público enorme, você vai ter um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento de postura, do andar, de falar, de se comunicar com o pessoal, né? Você teve bastante compromisso nesse tempo todo aí? Como é que foi a correria? O reinado está sendo um pouco mais curto, porque a festa no passado foi feita no final do ano e agora, em 2023, a festa vai ser realizada no período certo, né, em abril. Então, bacana a gente trazendo essa experiência também da Aline, né? E você pode ser a próxima rainha e participar aí também desses compromissos e ter toda essa experiência que a Aline teve. Basta se inscrever, então, para esse concurso de realeza da Agrovale. Safra recorde de cebola, o valor total da produção catarinense deve ultrapassar R$1 bilhão, uma marca histórica para o estado. A produção chegou a 551 mil toneladas. Aumentar o volume de cebola colhido por hectare era um dos grandes desafios do produtor. E a marca atingida nesta safra é a melhor em 10 anos. A produtividade superou os 31 mil quilos por hectare, contra 28 mil na safra passada. Segundo a Epagre, enquanto a área plantada aumentou cerca de 0,6% em Santa Catarina, a produtividade avançou quase 11%. E se o clima não foi tão favorável no início, na reta final da safra, ajudou bastante. Apesar de um problema de baixas temperaturas, na segunda quinzena de outubro e início de novembro, nós tivemos a partir do dia 10 ou 15 de novembro, até o final do ciclo, temperaturas elevadas com muito sol. Isso permitiu que a produção se desenvolvesse muito bem com bulbos, com cabeças, cebola com cabeças grandes, e também com a sanidade extraordinária. O mercado recebeu muito bem a nossa produção em função dessas qualidades da safra 22-23 em Santa Catarina. A safra de cebola atingiu 551 mil toneladas em Santa Catarina. Não é um volume histórico, porque a safra 2016-17 chegou a 600 mil toneladas. No entanto, houve recorde no valor total da produção, uma marca histórica para Santa Catarina, que se mantém como o maior produtor nacional da hortaliça. Nós devemos bater o recorde do ponto de vista do valor da produção da safra, que deve superar a 1 bilhão e 1 bilhão e 200 milhões de reais aqui em Santa Catarina. Algo histórico, para a cultura aqui no estado. A gente recebe com bastante ânimo, essa notícia aí desse último boletim divulgado pela Epagre, Isso é fruto, eu acho, que da dedicação do produtor rural, também aliado aí à assistência técnica e também investimento, cada vez mais em novas tecnologias. Um dos grandes entraves que Santa Catarina tinha era o aumento de produtividade por hectare, nos últimos anos, e os agricultores, eu acho que investiram, e, juntamente com a assistência técnica também do ramo agropecuário e também assistência técnica das empresas de extensão rural também, Então, isso tudo aliado com a pesquisa também que vem sendo desenvolvida, isso aí trouxe essa produtividade aí que alcançamos neste ano, nessa última safra aí. O preço pago ao produtor também foi um dos melhores da história. O quilo da cebola classe 3 chegou a ser vendido a R$ 6,00. E os produtores conseguiram encaixar no mercado até aquela cebola que floresceu, o chamado capitão, que vinha sendo contabilizado como prejuízo. E essa cebola, ela tinha uma comercialização com valor um pouco mais baixo. Então o mercado aceitou bem essa cebola pelo valor, pelo preço. E essas cebolas, elas acabaram também somando, na expectativa, na soma do geral da safra. Os preços hoje baixaram. O quilo está oscilando entre R$ 2,00 e R$ 2,20 para o agricultor, que já começa a planejar a próxima safra, de olho nos custos de produção e em outros desafios. Em abril inicia a semeadura em canteiros e em junho começa o plantio. Ano passado nós tivemos aí talvez a safra mais cara da história, devido aí à alta dos fertilizantes que tivemos ano passado. E também tivemos uma safra bastante difícil, Tivemos aí muito problema com mão de obra. Esse problema a gente não sabe se vai acontecer novamente essa safra, A mão de obra ano passado ela estava bastante escassa, E acabou também, por consequência, encarecendo. Então, a gente inicia essa próxima safra aí com otimismo, mas também com cautela, em relação aí a esse cenário atual.
E a Secretaria de Estado da Agricultura emitiu uma nota técnica de alerta máximo em relação a medidas de prevenção à influenza aviária. Em decorrência do aumento dos casos da doença registrados em países da América do Sul e devido às recentes confirmações de casos na Argentina e no Uruguai, a Secretaria da Agricultura reforçou o pedido para medidas de segurança, assim como a SIDASC, através do setor de defesa agropecuária. Nós temos duas frentes quanto ao público comum. Primeiro, a questão do turismo ecológico. Então, essas pessoas que vão nesses países que já são afetados pela gripe aviária devem redobrar os cuidados para que eles não tenham contato com aves naqueles países e, quando retornarem ao Brasil e Santa Catarina, não tenham contato com as aves daqui por pelo menos uma semana. Limpeza e desinfecção de todas as roupas que foram utilizadas. Também tem a questão na linha oceânica, que podem avistar aves que estejam moribundas ou mortas, e as pessoas têm essa questão de pegar essas aves para cuidar. Não deve ser feito em hipótese nenhuma. Deve ser chamado os órgãos ambientais ou a SIDASC para que façam os cuidados necessários para que essas aves sejam devidamente tratadas e diagnosticadas como sendo uma possível fonte de doença. O diretor explica como identificar essa doença na criação de aves. Uma característica da gripe aviária é que é uma doença, uma síndrome respiratória nervosa. Então ela vai trazer esse tipo de sinais. Aves andando em círculos, uma mortalidade muito grande em pouco espaço de tempo é a característica principal dessa enfermidade. Então os produtores já sabem, eles notificam a SIDASC, e a SIDASC em até 12 horas faz o atendimento e, se necessário, vai fazer a coleta de material para mandar para o laboratório de São Paulo, que é o laboratório que pode fazer esse tipo de análise no Brasil. Diego reforça ainda a importância da atenção total aos cuidados preventivos e comunicação de qualquer caso suspeito, já que a doença pode afetar o comércio de aves do país. Essa doença tem 2 estágios. Enquanto ela estiver no nível de aves não comerciais e de aves de subsistência, o país não perde status de livre de influenza aviária. A partir do momento que atingir alguma granja comercial, aí sim o país todo perde esse status e no ato cessam as exportações de todos os produtos de origem de frango. E veja a seguir, deputado propõe mudança na classificação das folhas de fumo. E presidente Getúlio prepara seminário de bovinicultura de leite. Não sai daí que a gente volta já já. Em Ibirama foi realizada a entrega oficial de implementos agrícolas que serão utilizados pelas associações de agricultores de Rio Rafael, a Associação de Moradores da Comunidade de Rio Selim e a Associação de Pequenos Agricultores de Ribeirão Taquaras. O investimento na aquisição de 12 itens foi de mais de R$ 428 mil, sendo 250 mil do governo federal através da emenda do ex-deputado Rogério Peninha Mendonça e de R$ 185 mil de contrapartida do município de Ibirama. E foi lançado recentemente em Rio do Sul o aplicativo GPS Rural. E nós vamos mostrar agora como ele vai funcionar. Lançado em um evento voltado para agricultores, associação de agricultores e também representantes dos órgãos de segurança do município, o programa foi desenvolvido com o objetivo de facilitar a identificação de propriedades e o acesso dos visitantes e também desses órgãos de segurança. Então, esse aplicativo ele tem uma utilidade dupla, né? Tanto para os usuários comuns, que é como realmente um GPS de busca, né, para endereços. Ele tem essa utilidade para a população em geral, que vai baixar o aplicativo, vai chegar na propriedade do seu conhecido, com o número do endereço que vai ser dado, né? E também ele tem uma outra função, que é uma função que a gente considera até mais importante, que é uma função social, que é a questão para os bombeiros, para a polícia, a guarda municipal e até para a própria agricultura, que vão ter acesso às informações da propriedade. Por exemplo, está acontecendo um incêndio lá na Valada São Paulo, por exemplo, nos fundos, né? E o bombeiro, antes de ele sair para o atendimento, ele já vai ter a informação que tamanho que é a residência, se é de material, se é de madeira,
mangueira, se precisa levar um reforço de algum pipa. Então, ela já vai sair daqui já precavida para o incêndio, para ter uma resposta mais rápida. A mesma coisa a polícia. A gente teve, inclusive, um relato da Polícia Civil que recebeu na semana passada, em uma determinada localidade, uma denúncia de maus tratos de idosos, porém não conseguiu localizar o endereço pelas informações que foram repassadas. Então, é essas coisas que a gente vai buscar dar mais acesso à segurança pública, ao atendimento médico e também para que a agricultura possa desenvolver políticas públicas de incentivo baseado naquelas culturas que estão mais crescentes no município. Para as forças de segurança, são disponibilizados todos os dados, numa versão do programa diferente da que será entregue para a população em geral. Nessa, apenas as informações liberadas pelos proprietários são fornecidas. Não será possível, por exemplo, buscar pelo nome do morador. Para enviar sua localização, o produtor deve fazer seu cadastro para receber sua identificação. A gente fez todo um georreferenciamento em loco. Cada propriedade que estiver interessada, né, deve procurar a Secretaria de Agricultura para receber um número. Quando você vem aqui na Prefeitura, você recebe o número da casa. E você vai procurar a Secretaria de Agricultura e vai receber o número da localização georreferenciada dele, que é, vamos supor, RS 101. Né? Então, quando você colocar, ele já vai linkar direto nesse georreferenciamento que foi feito em loco, em cada propriedade do município. E o nosso GPS rural, ele trabalha de forma offline. Então, assim, não precisa pegar a área de celular, você vai abrir o mapa em algum lugar com área para ver onde é que é o local que você quer ir, vai traçar o teu trajeto e vai chegar lá sem precisar ter área de celular, porque ele é direto via satélite. E a Prefeitura de Presidente Getúlio, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, SIDASC e SEBRAE, promovem na semana que vem o Seminário de Bovinicultura de Leite. O evento será realizado a partir da 1h30 da tarde no Clube Caminhoneiros. A programação inicia a partir da 1h30 da tarde com a abertura. E em seguida será feita a entrega dos certificados de propriedade livre de brucelose e tuberculose aos produtores rurais de Presidente Getúlio. Depois terá palestra da SIDASC sobre a importância do controle dessas doenças na bovinocultura de leite. O município de Presidente Getúlio produz em média 22 milhões de litros por ano. O secretário de Agricultura, Ernesto Avancini, destacou que o seminário está sendo organizado para trazer aprimoramento aos produtores. Logo depois, também tem palestra através do SEBRAE, com o palestrante Selvino Giesel, assessor de lácteos da empresa Aurora e presidente do Sindileite, que vai falar sobre a importância do melhoramento genético na produção de leite. E os agricultores que produzem fumo ficam fora do processo de classificação das folhas, estágio que define inclusive o preço pago a eles. Por isso, o deputado estadual Sargento Lima apresentou um projeto de lei pelo qual propõe mudar o sistema, que a classificação seja feita na propriedade rural, caso o agricultor solicite, e não mais somente na indústria ou em empresas que comercializam o tabaco. Santa Catarina é responsável por 20% da produção nacional de fumo. São 55 mil famílias que trabalham com a plantação, manejo e venda das folhas de tabaco. Um negócio que movimenta toda a região sul do país, que concentra 97% de toda a produção brasileira. Mas os agricultores catarinenses de fumo estão ficando de fora do processo de classificação das folhas, estágio que define, inclusive, o preço pago por elas. Atualmente, o produtor entrega o fumo e quem faz a classificação da qualidade e valor a ser pago são as indústrias ou empresas que comercializam o produto. No plenário, o deputado Sargento Lima falou sobre o projeto de lei apresentado por ele que propõe mudar o sistema. Ele quer que a classificação seja feita na propriedade rural, caso o agricultor solicite, e não mais somente na indústria ou na empresa que comercializa o tabaco. Está faltando essa legislação para dar equilíbrio a essa relação entre produtor e comprador, né? Para que o fumo seja classificado dentro do paiol, dentro da propriedade do produtor de fumo, e não lá dentro da empresa, onde ele muitas vezes é obrigado a se sujeitar a aceitar o preço imposto pela empresa. Caso ele não aceite, ele é obrigado a pagar o frete novamente para dentro do seu paiol e procurar uma nova empresa para celebrar um contrato de venda. E daqui a pouco, o aumento da temperatura pode afetar a produção do feijão e também do arroz.
E você vai ver que foi lançada uma nova rota turística em Trombudo Central, chamada Cultivando as Tradições. Não sai daí que a gente volta já já. E a produção de feijão no Brasil terá de crescer em torno de 44% por volta do ano de 2050 para atender a demanda do mercado. Isso equivale a cerca de 1,5 milhão de toneladas a mais do que é produzido hoje. Esse incremento deverá ocorrer em um cenário contrário às lavouras, do ponto de vista do clima. É o que indica a pesquisa desenvolvida pela Embrapa em parceria com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores utilizaram para o estudo 3 diferentes sistemas de modelagem, ou seja, programas de computador que usam cálculos matemáticos para cruzar amplas bases de dados, a fim de estipular como será o risco climático da produção de feijão e quais serão a produção e demanda projetadas para o grão no futuro. As análises apontaram para uma elevação de temperatura do ar entre 1,23 a 2,86 em meados de 2050 na área de produção de feijão no Brasil, dependendo do caminho representativo de concentração de gases de efeito estufa utilizado. Localidades da região centro-oeste, dos estados de Minas Gerais e da Bahia podem ser mais afetadas. Outra pesquisa evidenciou que também poderá haver impacto do aquecimento e da mudança climática para a produção de arroz de terras altas na região central do Brasil em meados de 2050, com uma maior exposição do produto ao estresse e à seca. De acordo com as projeções, pode haver redução entre 40% e 60% da água necessária às plantas de arroz. E Trombudo Central está lançando uma nova rota turística, chamada Cultivando as Tradições. No dia 23 deste mês, ocorre o primeiro dia de visitação. Cada vez mais pessoas da região e do estado estão descobrindo o grande potencial turístico de Trombudo Central. E foi pensando em ajudar a divulgar ainda mais o município que foi criada uma rota turística chamada Cultivando as Tradições, que faz parte do projeto Caminhos do Alto Vale. Ela será feita numa parceria entre EPAGRE, Prefeitura e também empresários. A rota Cultivando as Tradições iniciou um trabalho onde os empresários viram essa necessidade de unir essas ações dentro de Trombudo Central, onde o Sebrae, no finalzinho do ano de 2022, fez um diagnóstico econômico dentro da área do turismo. A gente fez algumas entrevistas com alguns empresários, alguns empreendimentos turísticos e esse grupo dos empreendimentos turísticos se organizaram através, com o apoio da IPAGRE, da LEO, as propriedades e a Prefeitura Municipal para auxiliar na criação dessa rota turística Cultivando as Tradições. Com a rota será possível divulgar ainda mais o que Trombudo Central tem para oferecer para os visitantes. Que a gente tenha, que os empreendimentos eles possam estar também atendendo o público durante a semana, é um deles, E também nós queremos com isso que o município de Trombudo Central, que seja fortalecido o turismo aqui no município, que a gente consiga ampliar o número de visitantes que aqui chegam e é uma forma de nós estarmos também oferecendo, tanto para a nossa população local como para a nossa população do Alto Vale e de fora, uma oportunidade de estar conhecendo o potencial que temos em Trombudo Central, na parte turística. No dia 23 desse mês serão realizadas as primeiras visitas. Os interessados poderão conhecer um pouco mais da cultura alemã na Kriegerhaus, ver como é feito cerveja, conhecer como é o processo de extração da pedra ardósia, além de visitar essa fábrica de chocolate. A Kalani explica que essa é uma forma de mostrar o que é feito em Trombudo Central. Eu acredito que é a largada agora, A gente se uniu, alguns empresários, e pensando justamente nisso. A gente quer desenvolver Trombudo Central, quer fazer a nossa parte. Cada um fazendo um pouco, a gente consegue um bom resultado. Com isso, as pessoas acabam
conhecendo o que Trombudo tem de bom e de bonito. É uma oportunidade da gente estar divulgando, né, as pessoas de outros lugares conhecendo a nossa marca. A gente já está há um bom tempo já aí, né, no ramo, mas sempre é bom divulgar mais. Mas nós também lançamos eles junto às agências de turismo para que outras agências também possam estar comercializando esse nosso roteiro. É a primeira edição dele, né? Nós já tivemos uma experiência em relação à questão de um roteiro que foi feito uma forma assim de a gente mais ou menos tentar entender como é que funciona internamente, né? E nós estamos assim bastante confiantes que esse roteiro ele vai sim trazer público, né, para Trombudo Central. Nós temos nele muita gastronomia, temos música, temos chopp, temos uma oportunidade, né, de quem quiser estar conhecendo como é que funciona uma jazida de pedra, que é uma dos locais que serão visitados. Os interessados em participar do passeio do dia 23 precisam fazer reserva e o pacote completo para o dia inteiro de visitas custa R$ 200. Querer participar é muito fácil. É só entrar em contato com esse telefone que está na tela, direto com uma das proprietárias da Krieger House, a professora Mariane, muito conhecida aí no meio cultural da nossa cidade e região, para fazer parte. É um valor acessível, uma comida boa, uma diversão paralela aos dias de trabalho, a saída da rotina, né? O público-alvo é o turista. Mas sim, a gente pode trabalhar com pessoas idosas, com pessoas em empresas, qualquer setor que queira participar será muito bem-vindo aqui em Trombudo Central. A ideia é que no futuro cada vez mais pessoas venham conhecer os potenciais turísticos de Trombudo Central. Então isso é muito bacana porque gera sim o desenvolvimento econômico, vem dinheiro para Trombudo Central, gera emprego e isso é uma cadeia. E é uma cadeia que por muitas vezes é isolada, mas que Trombudo Central a partir de agora está dando esse up a mais, né, a pedido da prefeita Giovana, em cuidar dessa demanda que é o turismo em nossa cidade. O programa Agricultura Alto Vale termina aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página do Facebook. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Aproveita também para visitar o nosso portal com todos os nossos programas lá e também as nossas reportagens, tá bom? Um grande abraço a você, obrigado pelo carinho da audiência e cuide-se bem.